Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 15 do nosso curso de Análise Sintática 2. Nós estamos vendo o estudo das orações e nesta aula, em específico, veremos as orações subordinadas adjetivas. Claro que antes eu tenho que fazer um pedido para vocês, para que se inscrevam no canal, caso ainda não estejam inscritos. Se já está inscrito, é só curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha nos vídeos e me seguir também nas redes sociais. Ajuda imensamente e a mim só resta agradecer de coração. Oração subordinada adjetiva. Não tem mais segredo, não tem mais como esconder de vocês. A substantiva tem função de substantivo. A adverbial tem função de advérbio. Óbvio que a adjetiva vai ter função de adjetivo. Isso mesmo que vocês estão pensando. É uma oração inteira com função de adjetivo. Nós vimos que existem aí duas maneiras, nós só vimos até agora duas maneiras de se caracterizar, de adjetivar, digamos assim, um substantivo. Então eu tenho uma oração ali no quadro: o homem se estressa mais. Homem é um substantivo. Existem maneiras de se caracterizar esse substantivo. Quais sejam? Que a gente já viu. O adjetivo, né? Adjetivando esse substantivo. Tá ali, ó. O homem urbano se estressa mais. Urbano é um adjetivo e está caracterizando o substantivo homem. Mas existe uma outra maneira, nós vimos duas. Tá aqui, ó. O homem da cidade se estressa mais. A locução adjetiva. Exatamente. E agora eu apresento a vocês a terceira forma de adjetivar um substantivo, porém em forma de oração. O homem que é da cidade se estressa mais. Percebam que essa estrutura toda aqui, que é da cidade, agora tem um verbo. Ela é bem parecida com essa, mas essa aqui não tem verbo. Agora tem um que e o verbo ser, que é da cidade. Isso tudo aqui se transforma numa oração que está caracterizando o mesmo termo, substantivo. E é bem interessante de vocês perceberem isso. O adjetivo caracteriza, a locução adjetiva caracteriza e a oração subordinada adjetiva também caracteriza, né, pessoal? As três funcionam aí como características do substantivo. Essa é a nossa famosa oração subordinada adjetiva, cujo conceito é esse aqui, ó. Ela refere-se a um substantivo, pode se referir a um pronome também, da oração principal e é introduzida por um pronome relativo, também é uma característica da oração subordinada adjetiva. Tá aqui, ó. O homem que é da cidade se estressa mais. Importante localizar o verbo aqui, e vocês estão vendo que tem um verbo aqui e outro aqui, né? Ó, verbo ser e verbo estressar. Pois bem, aqui é um pouquinho diferente das que a gente viu, né? Vocês viram que elas têm estruturas bem peculiares de certa forma. Onde é que está a principal? Tá aqui, ó. O homem se estressa mais. Essa é a principal. O homem se estressa mais. E a nossa adjetiva tá ali no meio, que é da cidade, que é a nossa oração subordinada adjetiva. Tem um verbo aqui e outro verbo aqui. Lá no final da aula a gente vai ver que ela não aparece só aqui no meio da oração principal, mas é importante vocês perceberem isso. E principalmente entender que essa estrutura toda está caracterizando, né, um termo da oração principal. Isso é muito importante de vocês entenderem, tá? Não é um conceito difícil. Pois bem, classificação da oração subordinada adjetiva. Aqui talvez fique um pouco mais difícil para o aluno, mas acredito também que seja falta de atenção, tá? A gente vai ter que falar aqui nos termos adjetivos explicativos e adjetivos restritivos para poder caracterizar a oração, né? Explicativa e oração restritiva. Fica aqui a dica. Existe a oração subordinada adjetiva explicativa e oração subordinada adjetiva restritiva. Pois bem, eu tenho aqui, né, vários adjetivos caracterizando os substantivos leite, pedra e água. Ó, leite, pedra e água. Aqui também, leite, pedra e água. Aqui em cima, né, leite branco, pedra dura e água mole. Percebam, pessoal,
que aqui na parte de cima eu tenho características específicas de um substantivo, ou seja, todo leite é branco, toda pedra é dura e toda água é mole, chega a ser redundante, né? Mas é uma característica, não deixa de ser, porém características específicas desses substantivos. Não tem como negar que o leite é branco, que a pedra é dura e que a água é mole. Tem aquele ditado, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, embora seja de certa forma redundante, são características e características específicas desses substantivos. Aqui eu tenho os mesmos substantivos, porém agora dando características não mais específicas. Agora eu tenho aqui características genéricas dos substantivos, porque nem todo leite é azedo, nem toda pedra é azul, né? E nem toda água é fervente. Ela pode ser gelada, digamos assim. Pois bem, pessoal, é bem interessante de vocês entenderem esse conceito. Quando eu tenho características específicas de um substantivo, eu direi que eu tenho aqui, né, uma explicação. E esse adjetivo é um adjetivo explicativo, é uma mera explicação que eu estou dando a respeito do substantivo. Agora, quando eu tenho aqui características genéricas de um substantivo, como eu falei, nem todo leite é azedo, né, nem toda pedra é azul e nem toda água é fervente. Eu vou dizer que eu tenho, né, uma restrição, que esses adjetivos aqui, né, restringem, digamos assim, aqueles substantivos. E aí eu direi que eu tenho um adjetivo restritivo. Perceba que quando eu falo leite azedo, eu estou falando do leite que está azedo, já está restringindo. Não é o leite doce, o leite fervente também, que pode ser, né? Ou leite, sei lá, a pedra pode ser uma pedra verde, tem azul, tem dourada, tem marrom, tem branca, né? Enfim, eu estou restringindo um tipo de pedra em específico. Daí o nome restritivo. Eu acho que não é difícil de entender esse conceito, tá? Adjetivo explicativo, característica própria daquele ser, específica. Adjetivo restritivo, eu estou restringindo os substantivos. Tá? E aí eu posso falar com vocês agora na questão da classificação da oração subordinada adjetiva, que se divide realmente, né, em oração subordinada adjetiva explicativa e oração subordinada adjetiva restritiva, que tem um conceito bem parecido com o adjetivo explicativo e o adjetivo restritivo. Olha o que acontece aqui. Pelé, que é o rei do futebol, jogou no Santos. Essa aqui é uma adjetiva explicativa, por quê? Porque o Pelé realmente, embora os argentinos digam que não, ele é o rei do futebol. Quem foi rei nunca perde a majestade, né? Então ele é o rei do futebol. Pelé, que é o rei do futebol, né, jogou no Santos. A oração principal está aqui, Pelé jogou no Santos, e aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva, e ela é explicativa porque isso aqui é uma característica própria do Pelé, não tem como negar, tá? Embora muitos não achem, ele é o rei do futebol e vai sempre ser, né? Então, essa oração que aparece aqui entre vírgulas, ela está explicando, né, o termo da oração principal. Quando isso acontecer, eu vou dizer que eu tenho uma adjetiva explicativa. É bem parecido com o adjetivo explicativo também. Agora, a oração subordinada adjetiva restritiva, ela vai restringir. O homem que é da cidade se estressa mais. Percebam que esse que é da cidade está me dizendo que é só o homem que é da cidade. O homem que é do interior, do campo, não se estressa mais. Eu estou restringindo o homem que é da cidade. É só o que é da cidade que se estressa, né? E aí eu terei uma oração subordinada adjetiva restritiva. O conceito não é muito difícil, mas os alunos têm grande dificuldade em reconhecer. Já vou explicar por quê. Porque depende muito de interpretação e daquilo que eu quero passar no meu texto. É muito particular. Quer ver? Explicativo ou restritivo? O que vocês acham? A sogra... Ah, tá aqui, né? Já botei a resposta. Para mostrar para vocês. A sogra que agrada o genro é bondosa. Por que ela é restritiva? Porque nem toda sogra agrada o genro. Tem sogra aí que, né? Mó perrengue com o genro, né? Então, aqui no caso está restringindo. É só a sogra que é bondosa, né? Aliás, só a sogra que agrada um genro que é bondosa. A que não agrada não é bondosa. Então, obviamente, esse que agrada um genro é uma restritiva, tá? A que não agrada o genro
daí não sei nem como é que a gente chama, né? Existem aí as brigas com os genros, né? Eu ia falar uma besteira, né? Mas não. A sogra são legais, né? A minha caiu do céu, tá? A vassoura dela quebrou. Tomara que ela não esteja vendo essa aula, mas alguém pode mostrar pra ela, querendo espalhar discórdia pra família aí. Mas enfim, é restritiva, dá pra perceber o conceito de restrição aqui, né, pessoal? É só a sogra que agrada um genro, aqui não agrada, tá? Não é bondosa, digamos assim. Olha aqui, o professor que não complica sabe explicar. Ó, o que não complica, porque o que complica não sabe explicar. Também está restringindo, é só o professor que não complica, tá? Restritiva. Mais uma. O ganso, que é uma ave, tem um pescoço grande. Realmente, o ganso, né, ele tem um pescoço grande e o ganso é uma ave, ele não é um marsupial, né? Não tem como dizer que é um mamífero também. O ganso, que é uma ave, então aparece até entre vírgulas aqui, e aí se caracteriza como explicativa. É uma explicação que eu estou dando a respeito do ganso. Todo mundo sabe que é uma ave, mas eu resolvi explicar, né, por algum motivo. Então eu tenho aqui uma explicativa, né? A mulher que era rica comprou vestidos caros. Percebam que é só a mulher que é rica, nem toda mulher é rica, infelizmente, né? Poderiam ser todas ricas, né? Mas aqui, ó, que era rica, é só a mulher que era rica. Tá restringindo também, não precisa estar entre vírgulas. E aqui, minha primeira namorada, que era rica, casou comigo. Aqui já é explicativa, percebo que é o mesmo que era rica. Por isso que eu falo da questão da interpretação, tá? Percebam, minha primeira namorada, você só tem uma primeira namorada. Quer dizer, hoje já não sei de mais nada, né? Pode ser que tenha duas, né? As coisas estão tão mudadas, mas na minha época, a gente só tinha uma primeira namorada, a gente nunca mais esquece, né? Ó, minha primeira namorada, ela era rica, né? Casou comigo, opa, ó, casamos, tô rico também, né? Mas não foi exatamente isso que aconteceu, pro meu azar, né? Tá aqui, ó, eu tô falando só da sogra, da esposa. Minha primeira namorada, que era rica, casou comigo. Explicativa. Eu só tô dando uma explicação a respeito da minha primeira namorada, porque só tem uma primeira namorada. Então, o conceito, com certeza, é explicativo. As explicativas aparecem entre vírgulas, tá? E aqui a questão, como eu falei, da interpretação. Tem muito a ver com interpretação de textos. Meu primo, que era rico, faleceu ontem. Meu primo, que era rico, faleceu ontem. São duas estruturas. A de cima tem vírgula e a de baixo não tem. Aqui tem uma adjetiva e aqui eu tenho uma adjetiva também. As perguntas que não querem calar e que vão ajudar você são essas aqui, ó. A primeira é essa. Em qual das duas orações meu primo sempre foi rico? Nasceu rico e morreu rico? Qual das duas? Claro que é na primeira, né, pessoal? Meu primo, que era rico, faleceu ontem. Percebo que é uma característica dele, sempre foi rico. É muito particular daquilo... Depende muito daquilo que eu quero passar. Claro que as bancas não vão fazer isso, colocar uma coisa muito particular, né? As bancas, de certa forma, jogam bastante com isso, né? Porque tem a ver com lógica. Isso aqui é pura lógica, na verdade. Ó, meu primo que era rico, coloquei as vírgulas ali para dizer que é uma característica própria dele. Ele nasceu e morreu rico, tá? Então a resposta, claro, é essa aqui, que é a explicativa. Agora, olha a outra pergunta. Em qual das duas orações morreu só o que era rico? Os outros todos eram pobres, né? Que tem mais a ver com a minha família. Agora eu falei mal do primo. Meu primo, que era rico, faleceu ontem. Aqui quem morreu foi só o primo que era rico. Os pobres não morreram, coitados, né? Só o rico que morreu. Vai saber por quê. E aqui eu tenho uma restritiva. Entenderam? Não parece ser tão difícil, né? Mas tem que estudar bastante porque os concursos realmente eles jogam muito com essa questão aí da explicação e da restrição das orações subordinadas adjetivas, tá? Uma observação: cujo, qual, quanto, quem e onde. A oração subordinada adjetiva pode ser introduzida por qualquer pronome relativo, não apenas o que. A rua onde terá festa está fechada. Ó, onde terá festa, esse onde é um pronome relativo, indicando o lugar, como a gente viu, tá? E essa oração adjetiva, ela pode estar lá no final, não precisa estar no meio como essa aqui. Gosto de pessoas que são responsáveis, as quais são responsáveis. Substituiu por o qual, as quais aqui, é pronome relativo, tá? E essa aqui é a adjetiva da oração principal, a subordinada adjetiva da oração principal que está lá no início. Não me parece ser tão difícil, né, pessoal?
Não é difícil também de vocês se inscreverem no canal, caso ainda não estejam inscritos. Também não é difícil, caso já esteja inscrito, me ajudar curtindo, compartilhando, me seguindo nas redes sociais, enfim, fazendo o que vocês puderem para ajudar o canal.